Salve, isso aqui é Flamengo e este é o canal Flamengo Emoção, falando para os rubro-negros de Minas e de todo o Brasil. Eu sou Giovanni Bahia, sou flamenguista, jornalista e dou as boas-vindas a você que assiste ao canal Flamengo Emoção pela primeira vez. Inclusive convido a você para se inscrever no canal, ativar aí o sininho das notificações para que você esteja atualizado com as análises, os comentários, os vídeos que eventualmente postarmos no canal e que você, ao ativar o sininho, você vai poder imediatamente assistir assim que tiver a oportunidade. No vídeo de hoje eu quero falar a respeito do nosso novo técnico, Domenech Torrent, apresentado pelo Flamengo nesta segunda-feira, em coletiva à imprensa, visitou o Ninho do Urubu e já deu o seu primeiro treinamento na mesma segunda-feira. O Domenech deixou muito claro na sua coletiva de imprensa que não vai dar um cavalo de pau na equipe, ele vai fazer uma transição suave do período do técnico Jorge Jesus, mas também deixou claro, vai impor o seu estilo de jogo. Então eu quero destacar algumas das declarações e as primeiras iniciativas do Torrent para que a gente possa delinear o que vai ser esse novo Flamengo do período pós-Jorge Jesus, um período tão importante, uma temporada passada tão marcante, tão histórica que o Flamengo teve e que nós, torcedores do Flamengo, queremos ver repetida neste ano, apesar desse atropelo da pandemia, nós queremos ver repetida e, de novo, chegar a uma disputa do Mundial de Clubes, por que não? Porque o Flamengo tem um elenco forte, tem um padrão de jogo reconhecido e todas as condições de ter um sucesso novamente no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores e com a Libertadores chegar ao Mundial. Vou destacar aqui então questões colocadas pelo Domenech nesses primeiros momentos no Flamengo e que dão uma pista do que será esse novo Flamengo, né? Ele na coletiva, primeiro deixar assim, reconhecer que ele demonstrou ser um cara bastante centrado, né, no projeto do Flamengo, né? Ele acentuou isso bastante nos seus primeiros contatos, inclusive na entrevista. E um detalhe que me passou, pelo seu estilo, pelo seu jeito, ele parece ter um ego menos inflado do que o Jorge Jesus. O Jorge Jesus, temos que reconhecer, no início da sua atividade no Flamengo, nos primeiros jogos, ele se manteve mais discreto, né? Sendo muito criticado pela mídia, pelos técnicos e até pelos comentaristas esportivos, mas à medida que os resultados foram aparecendo, o Jorge Jesus se colocou de uma maneira mais forte e a gente percebeu que ele tem um certo ego inflado. O Domenech me pareceu um sujeito mais contido em relação a isso e muito comprometido com esse projeto Flamengo. Em vários momentos da entrevista, é importante destacar, ele disse que veio para o Flamengo não para ficar um ano, mas para ficar 2, 3 anos, conquistar a torcida, conquistar títulos, né, e fazer história no Flamengo. Não deixou de ser uma cutucada no Jorge Jesus, que apesar de seu histórico momento vivido no Flamengo, foi um período de apenas praticamente um ano, né? Mas nem por isso deixou de marcar história. Mas ele deixou esse diferencial. No mais, foi possível notar no teor das suas declarações muitas semelhanças em relação a tudo aquilo que a gente tinha visto no Flamengo de Jorge Jesus, né? As primeiras declarações dele, de certa forma, são tranquilizadoras, humildes nesse sentido de ser um cara mais contido, mas tranquilizadoras. Quer dizer, ele não vai desmontar o time de Jorge Jesus. A própria diretoria do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim, especialmente o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, na apresentação do Torrent, fez questão de deixar claro que o Flamengo, ao delinear o perfil do seu novo técnico, quis preservar o estilo ofensivo da equipe, né? Que não houvesse essas mudanças bruscas pelo treinador que viesse a ser escolhido, né? E o Torrent
também foi nessa linha, né? Ele deixou, vou aqui repetir algumas das frases importantes que ele deixou na entrevista, que são importantes para a gente entender o seu estilo, né? Ele disse que não conversou com o Jorge Jesus desde que foi definido como técnico do Flamengo, mas que reconhece que ambos têm um estilo de jogo similar. Gostam do jogo ofensivo, mas que ele vai implantar, conforme eu já disse no início, o seu estilo de jogo pouco a pouco. Vou aqui dar, entre aspas, as declarações que ele fez questão de pontuar. Respeito muito o Jorge Jesus porque ganhou tudo pelo Flamengo, mas temos o nosso estilo, vamos mudar pouco a pouco porque temos que respeitar o trabalho e o projeto vencedor dele. É um trabalho muito similar, somos ofensivos, mas com pequenas diferenças. Ele até usou uma metáfora durante as suas declarações, dizendo que ele não pode ser como aquele elefante que chega num quarto pequeno e de repente destrói tudo, né? É ao contrário, ele diz que quer aproveitar o trabalho e melhorar o Flamengo, quer fazer com que o Flamengo tenha um estilo muito próprio de jogo. O Flamengo, para ele, tem que jogar fora do Maracanã da mesma forma como joga no Maracanã, né? Aquele estilo agressivo, de ter a bola, de ser protagonista. Isso ele deixou bastante claro. Inclusive destacou um aspecto do futebol apresentado pelo Flamengo na época do Jorge Jesus, que era a agressividade do Flamengo quando o Flamengo não tinha a bola, quando perdia a bola e buscava recuperá-la, né? Ele falou que gostava desse estilo e que também vai manter essa mesma forma na sua equipe. Com relação ao jogo ofensivo, o Domenech Torrent disse que nos remete também. Ele disse algo que nos remete muito também ao que Jorge Jesus dizia. É bom que se diga, o Jorge Jesus sempre foi um discípulo do Cruyff, o craque holandês, um técnico de sucesso, saudoso Cruyff, já falecido, né? E ele disse, o Domenech, prefiro ganhar por 4-3 a ganhar por 1-0, né? Ambos têm essa ligação com a escola de jogo do Cruyff. E aí o Domenech acentuou que não é só ganhar, é como ganhar, né? Aliás, jornalistas espanhóis pontuaram alguns aspectos da filosofia de jogo do Domenech no momento em que ele já estava em tratativas finais com o Flamengo, né? Esses jornalistas, em síntese, disseram que o Domenech joga para os torcedores, porque entende que o torcedor vai ao estádio não só para ver seu time ganhar, mas também para se divertir. Ainda que nos nossos campeonatos agora, nesse momento, nós não tenhamos os torcedores em estádios, todos nós vamos estar de frente à televisão e queremos ver da mesma forma o espetáculo como se no estádio nós estivéssemos. Um aspecto também da coletiva de imprensa que me deixou satisfeito é que o Torrent falou a respeito da imensa dificuldade de vencer partidas apenas com base no talento individual de jogadores, né? Ele disse que até pelo conhecimento que ele tem com o Messi, quando foi auxiliar no Barcelona, do Guardiola, ele disse que apenas jogadores com talento nato como o do Messi, que é um extraterrestre na visão dele, é que tem essa capacidade de decidir o jogo de forma individual e decidir em algumas partidas. Que, na verdade, o trabalho dele como técnico é convencer um jogador que é muito individual a ajudar o coletivo, ou seja, colocar a qualidade desse jogador a serviço do time, né? É uma das tarefas às quais ele acha que ele vai se dedicar no Flamengo neste momento. Em relação ao calendário de jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, agora nós vamos ter jogo praticamente domingo e quarta-feira direto, né? O Domenech foi perguntado a esse respeito e disse: não, estou acostumado com isso.
né, a jogar a cada 2, 3 dias, isso não é um problema. O mais importante é que nessas primeiras semanas eu possa ter uma condição de avaliar melhor os atletas, o equipamento humano que eu tenho em mãos, para que a gente possa recuperar aqueles que precisam de algum tipo de recuperação e possa ter o time pronto para logo nessas primeiras semanas, e as análises, as verificações de cada jogador tenham sido feitas com todos eles na sua plena forma física. O Domenech tem pouquíssimo tempo, né, para preparar o time para a estreia, já é no próximo domingo contra o Atlético Mineiro, né? Aliás, um jogo que eu destaco, deve ser um dos jogos mais marcantes, apesar de ser o primeiro jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, deve ser um dos jogos mais marcantes do Campeonato Brasileiro, por se tratar de dois times com características bastante interessantes. O Atlético agora vem renovado, vem dirigido pelo Sampaoli, né, que foi um técnico sensação no Santos o ano passado, apesar de não ter conseguido ser campeão pelo Santos, nos campeonatos que disputou, mas foi um técnico que se destacou e deu um padrão de jogo ao time do Santos, e há essa expectativa de que esse trabalho se repita agora no Atlético Mineiro. Flamengo e Atlético sempre foram grandes rivais, né, garantia de grandes jogos, e essa estreia do Domenech e ao mesmo tempo o confronto já inicial com o Atlético do Guardiola, do Sampaoli, nos traz aí a expectativa de ser um dos grandes jogos deste Brasileirão que se inicia, né? Ponto negativo que está sendo acentuado em relação ao Domenech desde a sua definição como técnico e a partir de sua apresentação: a sua inexperiência, o fato de ter, embora atuado por 10 anos como auxiliar técnico do Guardiola, né, no Barcelona, no Manchester City e no Bayern de Munique, o fato de que ele tem uma inexperiência em relação a ser o comandante de uma equipe, ser aquele que está na beira do gramado ali e toma as decisões durante a partida, no momento da partida, em jogos importantes, em jogos decisivos, né? Essa falta de experiência. Ele tem uma experiência de 1 ano e meio no New York City, e o time até fez a sua melhor temporada, acabou sendo parado nos playoffs lá finais, mas fez sua melhor temporada em 2019. Mas é a experiência que ele tem, e isso foi acentuado tanto por diversas perguntas de jornalistas, como tem sido acentuado pela mídia nestes primeiros momentos do Domenech no Flamengo, né? Em relação a isso, é importante também salientar que o Domenech parece que ele reconhece o Flamengo como um time grandioso, sabe que há por essa grandiosidade do Flamengo, sabe que ele vai enfrentar uma pressão muito grande, uma pressão inclusive de comparação com o trabalho do Jorge Jesus o tempo todo, vai estar sempre sendo comparado, né? Qualquer mau resultado vai colocar em xeque essa formação, esse novo estilo que ele pretende implantar aos poucos, mas o Domenech sabe, melhor do que todos nós, que ao assumir o Flamengo, que é um dos grandes do cenário mundial, ele sabe que é a grande chance da vida dele para fazer um trabalho autoral, o seu primeiro e real trabalho autoral e com visibilidade mundial, né? Então, é a chance que ele tem, é o desafio, né, que ele tem de fazer esse trabalho autoral e de fazer com que esse trabalho seja um trabalho ganhador, né? Ao mesmo tempo, é preciso que os jogadores do Flamengo, o elenco do Flamengo, o brilhante elenco do Flamengo, também cumpre a ideia do treinador Domenech, assim como fez com o Jorge Jesus, né? Uma química perfeita que se instalou ali no Flamengo nesse período de pouco mais de um ano que o Jorge Jesus esteve no comando técnico do Flamengo. Esperamos que essa química também exista em relação ao nosso novo técnico, o Domenech. Para fechar esse vídeo, eu quero apenas acentuar duas questões. Um outro jornalista espanhol, o Alex Pareja, fez uma declaração a respeito do trabalho do Domenech que eu gostaria de ler, um vídeo que está circulando por aí, e ele disse basicamente o seguinte,
que o Domenech tem uma capacidade para analisar o futebol, uma grande capacidade, é muito estudioso, e é um técnico com capacidade cirúrgica de dissecar a sua equipe e dissecar o rival, né? Sobretudo, uma característica que é ainda mais importante, ele é capaz de detectar o que não funciona durante a partida. Isso é um diferencial que nem todos os técnicos, infelizmente, têm, né? De fato, existem técnicos que não têm a capacidade de fazer aquela leitura de momento e fazer aquela mexida que não só mexe com o time, mas mexe com o jogo, né? E, segundo o jornalista Alex Pareja, espanhol, o Domenech tem essa capacidade de fazer esses pequenos ajustes, essas pequenas modificações, fazer a leitura de jogo do time, do seu time adversário, do time adversário, e com essas pequenas modificações dar aquela incendiada nos jogadores, no time, e fazer com que a equipe melhore em campo, né? Melhore seu desempenho e obtenha bons resultados. Ao mesmo tempo, em relação a esse jogo ofensivo, que é uma característica assemelhada e similar ao que o Jorge Jesus tem, eu também andei verificando várias outras publicações a respeito do trabalho do nosso novo técnico, Domenech, e percebi que ele gosta, por exemplo, de atuar muito com os zagueiros, chegando no campo adversário como elemento surpresa, não apenas na saída de bola, que é a atuação, que ele cobra essa atuação dos zagueiros, mas ele cobra que os zagueiros se apareçam no ataque como aquele elemento surpresa, né? E isso, de certa maneira, me preocupou, porque nós temos que admitir, a nossa nova zaga, ela não se encaixou até o momento, não havia se encaixado com o Jorge Jesus também não. Essa nova zaga com o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, cada hora um se revezando ali ao lado do Rodrigo Caio, né? Estamos ainda muito sentidos, né, da ausência do grande Pablo Mari. Eu sou um daqueles saudosos do Pablo Mari, foi um grande achado, né, indicado pelo JJ, mas um grande achado. O Flamengo, infelizmente, o vendeu, comprou barato, achou um grande negócio pelo Pablo Mari, e aí teve que substituir essa importante peça da equipe, né, e trouxe o Gustavo Henrique, trouxe o Léo Pereira, e eles ainda estão se ajustando. Bom, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque no momento em que o Domenech quer que os zagueiros apareçam lá no campo de ataque como elemento surpresa, e considerando que essa zaga ainda não está devidamente encaixada, eu tenho um receio de que nós deixemos buracos na nossa zaga e tomemos gols bobos como andamos tomando aí no restinho do Campeonato Carioca, né? Então, tenho esse receio e, inclusive, nos vídeos que assisti a respeito do trabalho do Domenech lá nos Estados Unidos, foi possível verificar que, apesar da melhor temporada que o New York City teve na Liga Americana, um dos pontos negativos da equipe é que ela tomou muitos gols, porque o Domenech não conseguiu achar uma sintonia ali naquela zaga do time, né? O time ofensivo, mas não conseguiu achar aquela sintonia. E nós, neste momento, temos esse problema de encaixe na nossa equipe, na nossa zaga. Esse é um ponto que eu acho que nós devemos observar e já devemos começar a observar agora, nesse jogo contra o Atlético Mineiro, que é um time que vem também, provavelmente, de forma ofensiva, como é o estilo de jogo do Sampaoli, né? Portanto, amigos, são essas rápidas análises. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui nesses quase 20 minutos, são 19 minutos de vídeo. Agradeço aqueles que assistiram. Quem gostou aí, dá o seu like. Quem quiser discutir, debater, sugerir vídeos aí, coloque aí nos comentários. Comente também esse vídeo. Estamos abertos aí não só às sugestões, mas sobretudo às críticas, para que a gente possa crescer e melhorar esse canal, e ajude a divulgar o canal para que nós também possamos atrair aí a legião de rubro-negros para essas discussões que nós vamos ter a partir de agora, principalmente iniciando o Campeonato Brasileiro, retomando a Copa do Brasil e a Libertadores, né? Rumo, se Deus quiser, ao Mundial Interclubes. Pois bem, por hoje é só, fechou. Até a próxima, fiquem ligados no nosso canal. Vestiu o rubro-negro, não tem para ninguém.
Até a próxima.